Muitos já passaram pela experiência de ver a palavra de Deus falar diretamente ao seu coração. Será que nós, enquanto cristãos, temos aceitado ou resistido à obra do Espírito Santo em nossas vidas? Nós temos deixado Deus agir em nós através do que Ele nos ensina em Sua palavra? Será que compreendemos que a fé produz uma vida de oração mais eficaz? Podemos ler no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus aqui ensina claramente que aquele a quem ele chama de o Consolador, o Espírito Santo, a quem Deus Pai o enviaria em nome dele, assim que ele subisse novamente aos céus, Jesus subisse aos céus, o Espírito Santo passaria a ensinar tudo a eles e faria com que se lembrassem de tudo o que Jesus já havia dito e explicado para os discípulos. Entendemos também por outras passagens nas Escrituras, mais adiante, que o Espírito Santo age assim também na vida de todos aqueles que se entregaram a Jesus e se tornaram filhos de Deus. Para entendermos como a oração funciona, nós precisamos compreender que Deus fala de duas maneiras. Ele fala de uma forma geral, dirigindo a palavra dele para todas as pessoas, e alguns que estudam a palavra classificam isso como uma palavra logos, uma palavra dirigida de maneira geral. E ele também fala íntima e pessoalmente com as pessoas por meio dessa palavra. E isso as pessoas tentam classificar como uma palavra rema. É quando a palavra se encaixa perfeitamente na nossa vida. Essa é uma maneira de Deus responder à nossa oração. Então, de que forma que Deus fala conosco pessoalmente, diretamente? A Escritura nos ensina que é dever do Espírito Santo utilizar a Bíblia e nos mostrar como ela se aplica a nós de maneira pessoal. Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviaria em nome dele, ensinaria tudo a eles e os faria lembrar de tudo o que ele tinha dito, tudo o que ele ensinou durante o seu ministério. Podemos ler no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, também da seguinte forma: Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Jesus aqui ensina que o Espírito Santo faz três coisas em nossas vidas. Ele nos ensina, ele nos lembra e ele nos guia. Em outras palavras, o Espírito Santo pega a palavra que já lemos, a transforma em aplicação pessoal e nos dá entendimento conforme aquilo que é necessário para vivermos. Essa é a forma pela qual ele nos guia ao iluminar o nosso entendimento. Essa é uma das atribuições do Espírito Santo em nossas vidas. Na realidade, não há nada de místico nisso que estamos falando. Isso acontece o tempo todo. Acontece com todos aqueles que são expostos à palavra de Deus. Todos nós já estivemos em um culto na igreja em que o pastor está falando e de repente sentimos que ele está falando diretamente conosco. Às vezes nós até nos perguntamos: como ele sabe que eu tenho esse problema? Será que alguém falou para ele? Como ele sabe que é exatamente disso que eu estou precisando agora? O Espírito Santo, na realidade, pegou uma palavra geral, que é para todos, e fez com que ela se aplicasse especificamente a nós. Ele falou diretamente conosco em nosso coração. Talvez já tenhamos conversado com um amigo ou um vizinho sobre um problema que ele estivesse enfrentando, e aí pensamos: o que eu deveria dizer agora? E de repente, um versículo bíblico surge em nossa mente, na hora certa e exatamente o que nós precisávamos dizer. Como isso aconteceu? Deus nos deu uma palavra direta. O Espírito Santo nos deu uma palavra específica para um tempo específico em uma situação específica. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. O Espírito Santo toma a palavra de Deus e nos mostra como ela se aplica a nós. Nós podemos dizer que ele torna a palavra de Deus real em nossas vidas.
Um dos resultados em Deus nos dar uma palavra direta é que Ele constrói uma fé muito mais forte para nós. E isso, dessa forma, sempre aumenta a nossa crença no Senhor. O apóstolo Paulo diz que a fé vem por ouvir a palavra direta de Deus e que essa palavra produz uma vida de oração mais poderosa e eficaz quando nós percebemos que a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, para interferir de maneira poderosa naquilo que temos vivido.